Meu nome é Padre John Romanides, um padre ortodoxo, e minha vida mudou para sempre no que parecia ser um dia comum. Nunca em meus anos de fé e serviço imaginei que seria empurrado para além dos limites da existência humana, encontrando algo tão profundo que abalaria o próprio cerne do meu entendimento. No entanto, num piscar de olhos, tudo o que eu pensava que sabia foi virado de cabeça para baixo. Durante anos, fiquei ao lado dos leitos dos moribundos, oferecendo conforto àqueles em seus momentos finais. Eu havia consolado famílias enlutadas e falado sobre a vida além deste mundo. Mas nada poderia ter-me preparado para o momento em que eu mesmo, cruzaria aquele limiar. Eu morri. Eu viajei além do véu da compreensão terrena. E então, eu retornei, impelido por uma mensagem, uma verdade revelada a mim pelo próprio Cristo sobre o estado de nossas igrejas e o caminho à frente. Aquela manhã começou como qualquer outra. Acordei com o mesmo senso de propósito que me guiou por minhas décadas de sacerdócio. Minha agenda estava cheia, matinas matinais, um café da manhã comunitário, uma visita ao hospital e vésperas noturnas. Era uma rotina que eu conhecia bem, um ritmo que dava estrutura aos meus dias. Mas, enquanto me ajoelhava em oração, senti uma urgência desconhecida agitando-se dentro de mim, um mal-estar que não conseguia identificar. Meu coração sussurrava que algo estava próximo, algo vasto, inevitável. Eu descartei isso como simples fadiga, o peso das responsabilidades diárias pressionando-me. Somente em retrospecto eu reconheceria isso como o primeiro sussurro de algo maior. Eu me movi através dos meus rituais matinais, oferecendo orações diante dos ícones dourados na minha pequena capela. O cheiro de incenso serpenteava através das vigas de madeira, enchendo o espaço com uma quietude sagrada que sempre me trouxe paz. Parei diante do ícone de Cristo Pantocrator, meu coração enchendo de gratidão. Quão pouco eu sabia que em instantes, meu mundo seria rasgado, minha fé testada de maneiras que eu nunca imaginei. Começou de repente. Uma onda de fraqueza tomou conta de mim, roubando meu fôlego. Meu coração batia forte no peito. A sala se inclinou, minha visão ficou turva. Peguei uma cadeira, desesperada para me firmar, mas minhas pernas cederam. Enquanto eu caía, meus pensamentos se emaranharam em uma confusão frenética. Foi um ataque cardíaco. Um derrame. A possibilidade de morte pairava. E o pânico me agarrou. As vozes dos meus paroquianos aumentaram ao meu redor, urgentes, desesperadas, mas então, silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia engolir o mundo. Foi nesse momento que tudo mudou. Em um instante, eu estava me contorcendo no chão, o medo agarrando minha alma. No outro, eu estava, em outro lugar. Não há palavras para capturar completamente a rapidez dessa transição. Meu corpo jazia sem vida, mas eu não estava mais preso a ele. Eu havia cruzado o limiar, entrando em uma realidade além do alcance da carne e do tempo. A descida foi diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Em um momento, eu estava ciente de mãos me agarrando, vozes pedindo ajuda. No outro, eu estava sem peso, suspenso em um vasto e ilimitado silêncio. Não havia dor, nenhuma noção de tempo, apenas uma imensa quietude que se estendia em todas as direções. O mundo que eu conhecia desapareceu, me deixando à deriva em um vazio desconhecido. No começo, fiquei sobrecarregado pela confusão. Eu estava sonhando. Eu tinha morrido. Meus pensamentos giravam, buscando respostas que não viriam. Tentei me mover, apenas para perceber que não tinha braços, nem pernas, nenhuma forma física como eu sempre a conhecera. Minha consciência permaneceu, mas estava livre, sem algemas. E ainda assim, apesar dessa libertação recém-descoberta, senti uma estranha vulnerabilidade, como se estivesse no diante de uma verdade invisível. A percepção da morte se instalou em mim com uma calma assustadora. Como padre, eu havia falado sobre mortalidade, sobre a vida após a morte. Eu havia confortado outros em seus momentos finais, assegurando-lhes a misericórdia de Deus. Mas agora, eu mesmo enfrentei essa passagem. Estranhamente, em vez de medo, uma compreensão profunda criou raízes dentro de mim. Eu estava em um reino além do meu controle, além da minha vontade. Eu não podia voltar atrás. O tempo perdeu o sentido. O que eram minutos no mundo físico se estendeu para algo completamente diferente. Meus pensamentos alcançaram minha igreja, meus paroquianos, minhas responsabilidades, mas eles pareciam distantes, como ecos de outra vida. Eu não estava mais dentro dos limites do mundo que sempre conheci. Então, algo mudou. Uma nova consciência inundou meu ser. Eu podia ver meu próprio corpo deitado imóvel no chão. Foi o momento mais surreal da minha existência, perceber que eu estava lá e não estava lá ao mesmo tempo. Minha forma terrena permaneceu, parada e sem vida, enquanto eu pairava acima, observando com uma curiosidade serena e desapegada. Observei os rostos ao meu redor, alguns eu reconheci, outros não.
Pânico e descrença tremuziam em suas expressões enquanto buscavam ajuda freneticamente. Eles pressionaram as mãos no meu peito, procurando por um pulso. Eu não conseguia ouvi-los da maneira que antes ouviria, mas senti seu desespero como se pulsasse no próprio ar. No entanto, não senti medo. Em vez disso, havia uma sensação avassaladora de leveza, como se o peso dos anos tivesse sido tirado dos meus ombros. Era como se minha alma tivesse se livrado de seus fardos terrenos, revelando uma existência mais profunda que eu nunca havia realmente compreendido. Meus sentidos se aguçaram, as cores ficaram mais vibrantes, as energias irradiavam daqueles ao meu redor. Meus pensamentos estavam desanuviados, livres das ansiedades que antes atormentavam minha mente desperta. Era uma clareza além das palavras. Uma força gentil começou a me puxar para longe. Eu estava à deriva, levado por algo invisível, mas inegavelmente presente. Um brilho tênue apareceu na minha visão periférica. Ele me chamou para frente, não com força, mas com um convite irresistível. A luz cresceu, envolvendo tudo, seu brilho infinito e íntimo. Conforme eu me movia em direção a ela, algo profundo aconteceu. Meu passado se desenrolou diante de mim, não em memórias dispersas, mas em perfeita clareza. Vi os momentos em que falhei, quando falei sem gentileza, quando minha fé vacilou. Não houve condenação, nem julgamento, apenas a verdade. Fiquei diante da realidade não filtrada da minha própria vida, e ela pesava sobre mim como um fardo invisível. Mas a luz não se afastou. Ela me abraçou, mesmo quando minhas falhas foram expostas. Não senti nenhuma punição, apenas uma misericórdia profunda e duradoura. O amor que me cercava estava além da compreensão humana, era absoluto, incondicional. Um amor que me conhecia inteiramente e ainda assim me acolhia. À medida que eu viajava mais fundo, a realização me atingiu, isso não era apenas uma transição, mas uma purificação. Cada arrependimento, cada erro tinha que ser reconhecido, não como um meio de punição, mas como um caminho para a compreensão, para a verdadeira humildade. O processo foi doloroso e libertador. Lágrimas se formaram, não de tristeza, mas de libertação. Com cada revelação, o fardo se aliviava, e minha alma se aproximava de algo muito maior do que ela mesma. E então, além do túnel, tomei consciência de uma presença, uma tão avassaladora, tão abrangente, que mesmo agora, as palavras me faltam. Eu não o vi com meus olhos, pois a visão ali era diferente, mais completa. Não foi minha visão que o reconheceu, foi meu próprio ser. Naquele momento, eu soube, sem dúvida, que estava diante da fonte de todo amor, toda a verdade, toda a existência. Fiquei diante de Cristo. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que a figura luminosa diante de mim era Jesus Cristo. Sua presença era inspiradora e profundamente reconfortante, como se o próprio amor tivesse tomado forma e agora envolvesse tudo ao meu redor. O brilho que emanava dele não era apenas luz, era vida, calor e paz, enchendo o próprio ar com uma sensação avassaladora de pertencimento. Era um amor tão poderoso que parecia quase tangível, como se eu pudesse alcançá-lo e tocá-lo. Eu me vi movendo em direção a ele, não tanto por minha própria vontade, mas como se atraído por uma força irresistível. Cada fibra do meu ser o reconheceu, ressoando com a realidade de sua presença. Meu instinto foi cair de joelhos, mas neste reino, a postura física era secundária à postura da alma. Mais do que ajoelhar, meu espírito se curvou diante dele, rendendo-se à autoridade gentil, mas inegável, que irradiava dele. Não havia necessidade de apresentações. Não havia necessidade de explicações. Ele me conhecia completamente. Cada pensamento, cada ação, cada luta oculta, eu estava diante dele completamente vista e ainda assim completamente amada. Seu olhar era diferente de qualquer outro que eu já havia encontrado. Ele continha a profundidade da sabedoria eterna e a ternura da compaixão infinita, cortando quaisquer resquícios de orgulho ou pretensão aos quais eu pudesse ter me agarrado. Naquele momento, eu entendi o que realmente significava ser conhecido, aceito e estimado. Enquanto eu estava em sua presença, memórias da minha vida inundaram minha mente, minha ordenação, os sermões que preguei, os momentos que passei guiando outros na fé. Mas nenhuma dessas conquistas teve o significado que eu pensava que tinham. Diante dele, a única coisa que importava era a pureza do meu coração, a sinceridade do meu amor por ele. Meus títulos, minhas obras, meu conhecimento, nada disso se comparava à realidade simples, mas profunda, de estar cara a cara com meu Criador. O amor que emanava dele era mais profundo do que as palavras poderiam capturar. Conceitos como misericórdia e graça, que passei a vida ensinando e contemplando, agora pareciam meras sombras da realidade que eu estava vivenciando. No entanto, por baixo do amor avassalador, senti algo mais, uma tristeza não dita. Embora seu rosto brilhasse com brilho divino, havia uma profundidade de tristeza dentro dele, uma tristeza dolorida pela fragilidade do mundo.
Não era a tristeza da derrota, mas de um amor sem limites ansiando por curar, por restaurar. Entendi então, sem uma única palavra dita, que ele carregava o peso do sofrimento da humanidade. Ele o suportou de bom grado, oferecendo redenção a todos que a recebessem. E então ele falou, não da maneira como ouvimos o som, mas em uma voz que contornava os ouvidos e ressoava diretamente dentro da minha alma. Cada palavra era infundida com um poder eterno, cada sílaba carregando um peso além da compreensão humana. Percebi, naquele instante, que nenhuma linguagem terrena poderia fazer justiça à profundidade do significado contido em sua mensagem. Todo o meu ser tremeu ao perceber que minha fé não era mais algo em que eu meramente acreditava, era algo que eu agora sabia, tão certamente quanto eu sabia da minha própria existência. À medida que minha consciência se expandia, comecei a absorver meus arredores. Chamar esse lugar de paraíso parecia insuficiente, mas era a palavra mais próxima que eu conseguia encontrar. Era um reino mais vibrante, mais vivo do que qualquer coisa que eu já conhecera. A paisagem se estendia infinitamente, tecida com cores tão ricas que pareciam pulsar com vida. O próprio chão abaixo de mim brilhava com um brilho interior. Árvores altas, suas folhas irradiando luz, balançavam suavemente embora não houvesse vento. Rios, claros como cristal, fluíam em ritmo harmonioso, suas águas carregando uma melodia que ressoava profundamente dentro da minha alma. Até o ar estava vivo, cheio de uma pureza que me refrescava a cada respiração, embora eu não estivesse respirando da maneira que fazia na terra. Cada sensação era intensificada, mas nada era avassalador. A atmosfera inteira vibrava com uma energia de louvor incessante, como se a própria criação estivesse envolvida em adoração. Eu sentia outros ao meu redor, embora não os visse em um sentido físico. A presença deles estava entrelaçada na própria estrutura deste lugar, existindo em perfeita harmonia, unidos em um propósito singular, adoração ao divino. Aqui, o tempo não avançava como na terra. Não havia urgência, nem prazos, nem momentos fugazes escapando. Em vez disso, tudo existia em um fluxo contínuo de paz e unidade. Eu não apenas observava este lugar, eu era parte dele, conectado a ele de uma forma que transcendia a mera visão ou toque. Meus pensamentos estavam aliviados, meu espírito leve. A beleza irradiava de cada canto, mas mesmo essa beleza não era o foco, tudo apontava para aquele que a havia criado. Uma brisa suave, embora não no sentido terreno, moveu-se através de mim. Ela carregava sussurros de algo além das palavras, fragmentos de uma canção eterna, um coro angelical entrelaçado na própria essência deste reino. Eu não conseguia distinguir as letras, mas a melodia mexeu com algo profundo dentro de mim, um anseio e uma realização entrelaçados. Ela me lembrou dos antigos hinos que eu cantava em igrejas mal iluminadas, mas aqui, a música estava viva, alcançando o âmago da minha alma. Nada neste lugar era arbitrário. Cada folha de grama, cada ondulação na água, existia em harmonia com o propósito divino. Era como se toda a criação tivesse finalmente encontrado seu verdadeiro ritmo, ininterrupto pela discórdia da vida terrena. Nessa unidade, percebi algo profundo, a fragmentação, o esforço inquieto da existência humana era uma ilusão. Nós corremos, trabalhamos, buscamos significado em coisas que nunca nos satisfarão. Mas aqui, não havia questão de pertencer. Nenhum medo de rejeição. Nenhum esforço para provar o próprio valor. Tudo existia sob a bandeira do amor perfeito, um amor tão vasto, tão absoluto, que nada mais importava. E naquele momento, eu entendi, este era o lar. Não apenas um lugar, mas uma realidade além de tudo que eu já havia sonhado. Tudo o que eu sempre desejei, tudo o que eu já havia tentado agarrar através da fé, estava diante de mim uma verdade viva e pulsante. E eu nunca quis ir embora. Uma profunda onda de gratidão tomou conta de mim quando compreendi a imensa realidade do plano divino de Deus, um plano que sempre esteve conduzindo a criação em direção à sua realização final. Era um reino além da dor, além do medo, além dos mal-entendidos que obscurecem a existência terrena. Enquanto eu estava em seu esplendor, humilhado e sobrecarregado, reconheci a graça que me foi dada, o privilégio de testemunhar essa verdade em primeira mão. Naquela dimensão sagrada, chegou o momento em que senti uma atração suave, mas inegável. Embora a paisagem de tirar o fôlego permanecesse, minha atenção mudou para um livro enorme e radiante que parecia emergir do próprio tecido da eternidade. Eu o chamo de livro da vida, mas ele não tinha nenhuma semelhança com nenhum volume terrestre. Suas páginas não eram encadernadas por tinta e papel, mas pulsavam com uma essência luminosa, como se carregassem o próprio sopro das almas inscritas nelas. Cada página estava viva, contendo não meras palavras, mas histórias inteiras, narrativas tecidas com luz, infundidas com significado além da compreensão humana. Ao meu lado estava Jesus. Ele não falava, mas sua presença sozinha transmitia entendimento. Este livro sagrado continha a crônica de cada vida humana, incluindo a minha. Ao virar uma página, deparei-me com a realidade não filtrada da minha existência.
Os eventos não apareciam meramente como memórias, mas se desenrolavam em cores vivas, transbordando de uma clareza mais nítida do que qualquer coisa que eu já conhecera. Vi momentos que apreciei, minha ordenação, o consolo que oferecia às almas enlutadas, os atos de gentileza que surgiram do amor genuíno. Essas cenas irradiavam um brilho suave e quente, como se iluminadas pela aprovação divina. No entanto, entrelaçados na tapeçaria da minha vida também estavam os fios das minhas falhas, instâncias em que o orgulho ofuscou a humildade, momentos em que julguei em vez de estender a graça, momentos em que meus próprios desejos tiveram precedência sobre a verdadeira compaixão. Essas cenas tinham um tom opaco e pesado, um lembrete silencioso, mas potente, de que cada pensamento, palavra e ação carregam um significado eterno. O que mais me espantou foi a absoluta imparcialidade dessa revelação. Não houve condenação de Jesus, apenas a verdade crua e sem retoques. Foi minha própria alma que respondeu, enchendo-se de tristeza pelas maneiras como me desviei e profunda gratidão pelas vezes em que andei em amor. Então, meu olhar se voltou para as páginas além das minhas. Vi vislumbres de outros, alguns que eu conhecia, outros cujas vidas nunca se cruzaram com a minha. E, no entanto, suas histórias estavam entrelaçadas de maneiras que eu nunca havia compreendido completamente. Um único ato de gentileza se espalhou, tocando vidas muito além da consciência do doador. Da mesma forma, pecados ocultos, escolhas feitas em segredo, enviavam tremores pelos corações dos outros, às vezes ferindo-os de maneiras invisíveis. O livro da vida expôs a beleza de tirar o fôlego e a fragilidade sóbria da existência humana. Nada era trivial. Nada era descartado. E, no entanto, em meio a essa revelação impressionante, a presença de Jesus infundiu cada momento com a esperança de redenção. Este não era um registro mantido para condenação, mas para despertar, para chamar almas para uma consciência mais profunda de seu lugar dentro do desígnio de Deus em desenvolvimento. À medida que as páginas brilhantes se acomodavam em silêncio, senti uma mudança na atmosfera. Jesus voltou seu olhar para mim, e, embora nenhuma palavra tenha sido dita em voz alta, uma mensagem inabalável reverberou por todo o meu ser. Não era simplesmente conhecimento, era uma verdade que remodelou o próprio âmago da minha alma. Ele revelou que muitas igrejas, incluindo algumas dentro da tradição ortodoxa, começaram a se afastar de seu propósito divino. Sua beleza externa permaneceu intacta, liturgias solenes, ícones antigos, hinos sagrados. No entanto, abaixo da superfície, o fogo espiritual estava bruxuleando. Em alguns lugares, orgulho e lutas pelo poder se infiltraram, eclipsando o coração da fé, humildade, amor e devoção verdadeira. Uma profunda tristeza brotou dentro de mim enquanto essa verdade se revelava. Eu sempre tive orgulho da linhagem ininterrupta de nossas tradições, acreditando que elas eram uma salvaguarda contra a decadência espiritual. No entanto, Jesus estava-me mostrando algo doloroso, mas necessário: a tradição, quando despojada de fé sincera, corre o risco de se tornar vazia. Rituais que deveriam ser vasos de graça divina podem se transformar em meras performances, vazias de transformação. Ele alertou que, a menos que os crentes retornassem à essência do Evangelho, os candelabros da fé em certos lugares seriam removidos. O cristianismo morno, ele transmitiu, era mais perigoso do que a descrença total. O pecador perdido conhece sua necessidade de salvação, mas o crente morno frequentemente se apega a uma fachada de retidão, cego ao vazio interior. Suas palavras ecoaram em meu espírito, lembrando a repreensão bíblica: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso não foi apenas um aviso para os outros, foi um chamado ao arrependimento que eu também tive que abraçar. No entanto, não havia raiva nos olhos de Jesus. Apenas um profundo e triste anseio. Ele não estava emitindo condenação, mas chamando seu povo de volta ao seu primeiro amor, incitando-os a redescobrir a fé vibrante e viva que outrora acendeu os corações da igreja primitiva. O peso dessa revelação caiu sobre mim. Meu retorno à vida terrena não seria meramente um testemunho do esplendor do céu, seria uma convocação, um apelo para renovação antes que fosse tarde demais. Então, me foi mostrado algo ainda mais preocupante. A corrupção dentro da igreja nem sempre era grande ou aberta. Mais frequentemente, ela se infiltrava sutilmente, por meio de pequenos compromissos, mudanças de prioridades e um crescente envolvimento com preocupações mundanas. Vi clérigos mais investidos em status do que em pastorear almas. Bispos pegos em manobras políticas. Paróquias fixadas em arrecadação de fundos em vez de promover nutrição espiritual. Essas não eram advertências teóricas, eu já tinha visto vislumbres delas antes. Mas através das lentes eternas que agora contemplava, o peso dessas falhas era inegável. Meu coração doeu pelos fiéis, aqueles que entraram nas igrejas buscando a Deus, mas saíram se sentindo vazios, distraídos por divisões e lutas de poder. Alguns foram rejeitados por não se encaixarem nas expectativas da sociedade, enquanto outros sofreram sob o uso indevido da autoridade religiosa. Nem toda falha era corrupção, todos os humanos pecam,
incluindo padres e bispos. Mas há uma grande diferença entre fraqueza humana e um uso deliberado e sistémico do poder. Jesus deixou claro, quando a autoridade espiritual é exercida para ganho pessoal, o dano se estende além dos indivíduos, mancha o testemunho da Igreja para o mundo. Esta revelação não foi feita para semear desespero, mas para despertar urgência. Nenhuma igreja é imune à decadência espiritual. A única salvaguarda é o autoexame honesto, a responsabilidade e um retorno implacável aos ensinamentos de Cristo. Se tanto os líderes quanto os leigos abraçarem a humildade e buscarem a verdadeira retidão, a renovação continua sendo possível. Eu tremia sob o peso dessa verdade. Ver minhas próprias falhas no livro da vida foi humilhante, mas testemunhar as falhas maiores da instituição que eu amava foi devastador. E ainda assim, mesmo na minha tristeza, a misericórdia de Jesus brilhou, me incitando a levar essa mensagem adiante, não como uma acusação, mas como um convite à transformação. À medida que essas revelações se instalavam dentro de mim, recebi uma visão do futuro, não uma linha do tempo rígida, mas um padrão de desdobramento do que estava por vir. A apatia espiritual estava se espalhando. Muitos eram consumidos por buscas materiais, buscando gratificação instantânea em vez de realização eterna. A Igreja também enfrentaria provações, alguns se apegando rigidamente à tradição em detrimento do alcance, outros comprometendo verdades essenciais para apaziguar a cultura. No entanto, dentro da crescente escuridão, vi luzes, indivíduos e comunidades que viveram o Evangelho com autenticidade e amor. Eles acolheram o estranho, elevaram o quebrado e se apegaram à verdade mesmo quando isso lhes custou. Uma divisão surgiria, não de política ou denominações, mas entre aqueles que verdadeiramente seguiam a Cristo e aqueles que meramente usavam a fé como identidade. A perseguição refinaria os fiéis, aprofundando seu comprometimento com a verdade de Deus. Apesar desses desafios, a esperança permaneceu. A soberania de Cristo se estendeu por todo o tempo e história. O Evangelho já havia resistido a eras mais sombrias antes, e ainda perduraria. À medida que a visão se desvanecia, eu sabia de uma coisa com absoluta certeza: o remanescente fiel de Deus nunca seria abandonado. E a vitória final sempre pertenceria a Cristo. Eu ansiava por permanecer neste reino sagrado, mas eu sabia, minha missão ainda não estava completa. Meu retorno à terra não foi minha escolha, mas uma comissão divina. Eu estava sendo enviado de volta, não meramente como uma testemunha do esplendor do céu, mas como uma voz chamando a Igreja para a renovação. E assim, com tristeza e determinação, aceitei meu chamado.